Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para ter o nosso tempo com Deus, para fazer o nosso devocional diário, fazer uma leitura da palavra bíblica, uma aplicação na sua vida e terminar com um momento de oração. Eu te convido a estar comigo nesse tempo, todas as manhãs, 7h30 da manhã, para que a gente possa ouvir a direção do que Deus tem para a gente. Bom dia, Natália, seja bem-vinda, que bom que você voltou. Natália encontrou com a gente ontem, não é mesmo? Achou a gente no Instagram e por acaso caiu na live, gostou do devocional e hoje está de volta. Hoje é dia 21 de fevereiro e o tema do nosso devocional é culpa. Vamos falar sobre culpa, o jogo da culpa. E a passagem bíblica está em Gênesis, no capítulo 3. Eu vou achar e ler para vocês. Vou deixar separado aqui. Gênesis, capítulo 3. Segunda-feira começando. E tem muita coisa boa para acontecer durante essa semana. Eu tenho certeza que ontem o nosso devocional não aconteceu por acaso e que a primeira palavra da semana ela vem exatamente para abrir portas para o que Deus vai mudar na nossa vida. Jogo de culpa, diz assim o nosso devocional de hoje. Um funcionário público está processando o município por danos, depois de ele mesmo ter batido com um caminhão da prefeitura no seu próprio carro estacionado. Ele argumenta que o veículo da prefeitura danificou o seu veículo particular e por isso o município lhe deve aproximadamente R$7.000. Por mais ridículo que isso possa parecer, porque veja, ele estacionando o carro da prefeitura, bateu no carro dele, ele não tem nem a quem culpar, não é mesmo? Mas vamos lá, por mais ridículo que isso possa parecer, culpar os outros tem sido uma característica básica do ser humano desde o início. Você já ouviu falar sobre autorresponsabilidade? Pessoas que crescem na vida, que têm um grande potencial, que conseguem avançar emocionalmente, espiritualmente, principalmente profissionalmente, são aquelas pessoas que são autorresponsáveis, que assumem a sua própria vida, as suas atitudes, as suas escolhas, e sendo autorresponsáveis, não culpam os outros. Quando você não tem o direito, não se dá o direito de culpar os outros, você sai de uma zona de vitimismo e assume o protagonismo da sua história. Então, uma pessoa dessas que tem autorresponsabilidade, ela se torna imparável, porque não há limites para onde ela possa chegar. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. Natália fez um comentário que eu não tinha visto, que ela adorou a live. Que bom, Natália. A gente pode falar mais sobre esse tema, sobre autorresponsabilidade. Eu falo bastante sobre ele no meu feed, nos comentários e posts que eu faço a respeito de desenvolvimento pessoal. E na verdade é uma mudança de chave que acontece na mente das pessoas e que faz com que ela acabe mudando de vida, simplesmente por assumir as suas próprias atitudes. Ela sendo autorresponsável, ela entende que o que aconteceu na vida dela não foi um acaso, que ela não é vítima se ela passou por alguma situação que ela não gostou, mas que principalmente, de agora em diante, ela é capaz de mudar a história dela, independente do que aconteceu no passado. Essa é a grande mudança. Quando Adão e Eva comeram da árvore proibida, seus olhos se abriram e eles perderam a sua inocência. Deus fez uma pergunta simples para Adão. Adão, onde você está?
Antes, Adão tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas naquele momento ele respondeu com medo e se escondeu de Deus. Deus nunca tinha perguntado para Adão, em voz audível, aonde Adão estava. Por quê? Porque nesse momento ele sabe que Adão se escondeu. Se escondeu por culpa, se escondeu por medo, se escondeu dele mesmo, para negar o que ele tinha feito. Tanto que ele culpa Eva depois, não é mesmo? A pergunta de Deus foi a mais condenatória do que a primeira. A segunda pergunta que ele faz: comeste da árvore de que te dei ordem para que não comesse? E aí começa o jogo da culpa. Começa o jogo da culpa. Adão responde: a mulher que você me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O homem culpou o próprio Deus e a mulher pelo seu pecado, mas ele não assume a sua parte. Ai, Senhor, se tudo tivesse sido diferente lá no início, não é mesmo? Você já imaginou se Adão tivesse dito para Deus assim: Deus, eu comi do fruto, me perdoe. Será que Deus teria mudado a história e teria dado um outro final? Eu penso a mesma coisa com Judas Iscariotes. Judas vem de Jesus e depois que ele recebe as moedas de prata que ele pediu como pagamento, ele vai para o campo e se enforca, se mata, acaba com a própria vida. E se ao invés de fazer isso, com o seu arrependimento, ele tivesse pedido perdão a Deus? Será que a situação teria mudado? O homem culpou a Deus e a mulher pelo seu pecado. A mulher culpou a serpente e não a si mesma. Desde aquele dia, no Jardim do Éden, temos a tendência de culpar os outros em vez de admitirmos as nossas escolhas pecaminosas. Ontem falamos sobre fazer escolhas sábias. Escolhas que não necessariamente são pecaminosas, mas que podem te levar à culpa e ao arrependimento. Quando você chega em um lugar que não é o lugar que você desejava antes. E aí você se lembra que a semente que você plantou não foi a que você deveria ter plantado. Porque a semente você escolhe, mas a colheita é obrigatória. O fruto que vai chegar até as tuas mãos, ou que está chegando hoje, ele é de uma escolha que você fez lá no seu passado. E agora, o que é que você vai fazer? Você vai se culpar? Ou você vai levantar e consertar essa situação, tendo autorresponsabilidade? Você vai continuar enrolando a situação, vai continuar tropeçando no seu caminho, sabendo que você está indo para um lugar de morte e não de vida? Ou você vai ter responsabilidade para assumir o seu erro, se arrepender, consertar e mudar esse caminho? São escolhas. Ao pecarmos, devemos assumir a responsabilidade. Oremos como Davi, que fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Porque na verdade quando a gente esconde alguma coisa, né, gente? A gente esconde primeiro de Deus. Ou você acha que vai conseguir esconder? Aliás, a gente esconde da gente, ou você acha que vai conseguir esconder alguma coisa de Deus? Sem chance, né? Não tem como esconder nada de Deus. Então, quando a gente culpa outra pessoa, ou quando a gente nega aquela situação, você está tentando enganar a si mesmo, a mais ninguém. Porque até as pessoas que estão à sua volta, por um pouco de tempo, podem não perceber o que está acontecendo, mas a verdade sempre vem à tona. A palavra tem um versículo que diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado,
e nada encoberto que não venha a ser manifestado. O que se planta, se colhe. É a lei da semeadura. Você vai colher. Então, a quem você está querendo enganar? Se fazendo de vítima? Você só vai piorar a situação. Se arrependa. Peça perdão a Deus. Se perdoe pelo seu erro. Isso é um ponto importante para os perfeccionistas de plantão. Se perdoe, se permita errar. Você é ser humano. Você também erra, você não nasceu sabendo. E para que você acerte, você precisa testar. E se é um teste, vai haver erro. Então só continue. Não se permita desistir. Tenha resiliência, levanta e anda. Mas errar faz parte do processo. Se perdoe, se arrependa e mude. Parece simples, mas não é fácil. Agora, com o tempo, você começa a entender que esse jogo de autorresponsabilidade te livra de muitas situações erradas que você já entrou. É difícil a gente ser autorresponsável e não culpar ninguém, mas vai ser a saída mais rápida e mais assertiva para a sua vida. Senhor, confessamos o nosso pecado e pedimos perdão. É a frase final do nosso devocional. Hoje tem uma amiga aqui participando do devocional. O primeiro passo para arrepender-se dos pecados é admitir a própria culpa. Com certeza, muitas vezes a gente não percebe isso. Mas como é que você vai se arrepender se você não assume que o erro foi seu? Se você culpa outra pessoa. Ah, mas eu dependia de fulano, tal fornecedor não me entregou no prazo. Oi? De quem é o cliente? Quem é que assumiu a responsabilidade com o cliente? Você vai terceirizar essa culpa de atraso na entrega do seu trabalho, do seu projeto, da sua obra? Ou você vai assumir a sua responsabilidade de que o cliente é seu, de que você é o gestor do seu negócio e responsável pelo sucesso e que você é o líder dessa equipe? Se a terceira pessoa atrasou, a responsabilidade continua sendo sua. Sua de ter contratado esse profissional, sua de não ter acompanhado em tempo, ou no mínimo sua de não ter gerenciado o processo. Isso é o que faz a diferença no mercado. Autorresponsabilidade. Pode prestar atenção nas pessoas que trabalham perto de você. Vamos lá, nossa leitura está em Gênesis 3, a partir do versículo 1. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Quando eu venho para esse fundo, é o fundo do arquiteto, o fundo que eu ganhei da minha amiga Juliana, da Hong Decor. Ela vende papéis de paredes lindos e todos importados e baratos, gente. Quem quiser papel de parede pode me mandar um direct. E aí, quando eu venho pra cá, eu esqueço de trazer a mesa de apoio para colocar a água. Gênesis 3 nos fala sobre o relato da queda. Diz assim a palavra: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você vê que o primeiro passo para você cair no engano é justamente alguém distorcer a verdade. Como é sutil. A serpente pega o que Deus falou e muda só um pouquinho. Só um pouquinho é o suficiente para confundir Eva.
Respondeu a mulher para a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente distorce um pouco e a mulher muda um pouco. Já mudou tudo. Você percebe que é sutil? São sempre detalhes, pequenos detalhes que vão te desviar do caminho certo, do centro da vontade de Deus. Então você precisa, acima de tudo, estar atento. Você nunca vai tropeçar numa pedra que seja muito grande. Você vai tropeçar numa pedra que seja pequena, que te enganou, que você não percebeu durante seu caminho. Disse a serpente para a mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quem diria? Satanás falando a verdade. E você ainda acha que o diabo vai te enganar? Como? Se revestindo com aquela roupinha ridícula vermelha. É falando a verdade. Falando a verdade. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? Não adianta você tentar se esconder. Eu estou te vendo. Eu sei o que você fez. Onde você está? Por que Deus pergunta para Adão onde Adão está? Você já parou para pensar sobre isso? Onde estão vocês? Porque naquele momento Deus precisava criar em Adão não somente a consciência do erro que ele tinha cometido, mas principalmente a consciência de que ele estava afastado de Deus. Porque esse caminho de volta para estar com Ele só pode ser trilhado por aquele que tem consciência de que se afastou. Daquele que tem consciência de que está longe do que Deus planejou e longe principalmente da presença dEle, da comunhão com Deus. E Adão responde: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E me diga qual era o problema de Adão estar nu? Aonde era pecado nisso? Me explica. Não está escrito aqui. Os únicos seres humanos eram Adão e a esposa, e todos os animais não se vestiam. Quem disse que era um problema estar nu? A gente arruma problema onde não existe. Você percebe? O Senhor Deus perguntou então para a mulher: o que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. De novo, terceirizando culpa. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso,
Maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Não precisa ler mais. O nosso contexto vem até aqui. Então essa é a passagem de Gênesis 3. Bom dia, chefe. Seja bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal que entrou por último aqui. Sejam todos bem-vindos. E nessa passagem, nós podemos ver de uma forma muito clara esses tópicos que eu comentei com vocês. Primeiro, se Deus te questiona o que você fez, não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer te levar a um lugar de consciência do seu erro para o arrependimento, para assumir a sua autorresponsabilidade, para que você saia do vitimismo e você consiga se levantar de novo, não em culpa, mas em resiliência para mudar o seu caminho. Segundo, que Deus te chama para que você tenha consciência, mas que para você se aproxime dele. Porque Deus não ia fazer nada com Adão e Eva por terem desobedecido e comido o fruto. Não está escrito que Adão estava proibido de pedir perdão a Deus. Não estava escrito que estar nu era um pecado. Então, muitas vezes, nós acabamos envoltos no que a nossa cabeça imagina e nos traz como culpa. Ou através do sistema em que vivemos, ou através da religiosidade, dos costumes humanos, ou daquilo que nós pensamos com o nosso carrasco interno. Você sabe que o nosso carrasco interno é formado através do ambiente onde nós fomos criados. E dentro dele, dentro da sua consciência, existe uma voz que não é sua. Uma voz que dita as regras para a sua identidade, mas que na verdade é um inconsciente coletivo. O que as pessoas ao seu redor pensam e fazem determinaram para a sua vida uma verdade. Só que essa verdade não é absoluta. E quando você aprende a se livrar dessa prisão, você consegue alcançar voos mais altos, muito além. Como diz na palavra, muito além do que tudo aquilo que você pediu, pensou ou sequer imaginou. Os grilhões que te prendem existem dentro de você. E quando Deus te pergunta o que é que você fez, Ele não quer saber, porque Ele já sabe. Ele quer que você descubra aonde você está e como sair dessa situação. Porque a tomada de consciência precisa ser unicamente sua e não dele. Bom dia, Neiva, seja bem-vinda. Gente, vamos orar. Chegando 8 horas já. Eu tenho sempre muita coisa para poder passar para vocês, mas o nosso tempo devocional sempre termina esse horário, para que você possa se concentrar no trabalho, para que a palavra seja também sucinta, direta, como um tiro de sniper, para que a gente não fique prolongando o nosso tempo devocional aqui de uma forma inconsistente. Então eu te espero de novo, 7h30 da manhã, todos os dias, para que a gente tenha esse encontro, possa fazer essa leitura bíblica, a aplicação da palavra devocional no seu dia e finalizar com a oração, para que o Espírito Santo continue conduzindo a minha vida e a sua vida nos caminhos dele, os caminhos que Jesus prometeu, de paz e não de mal, para te dar o bem que você deseja, que está dentro de você, no seu coração. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, pela tua palavra, pelas tuas misericórdias que se renovaram, por esse sol lindo que se levanta lá fora, porque a tua alegria é a nossa força e porque o choro dura somente uma noite. Quero te pedir, Senhor, que essa noite de choro acabe na vida de cada um de nós,
que esse tempo de escuridão e de trevas se afaste das nossas vidas e que o Senhor venha estar conosco fazendo essa pergunta: o que foi que você fez? Que a consciência, que a nossa consciência venha à tona, que a consciência do Teu Espírito seja colocada dentro de nós, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo a verdade para que nós possamos chegar nesse lugar de vida em abundância. Que o engano não seja aquele guia nas nossas vidas, que não haja mais vitimismo, que não haja mais condenação, que as nossas visões sejam abertas de uma forma em que a gente possa enxergar o problema para resolver e não para sentir culpa. Que a lei da semeadura e colheita se torne simples na nossa vida e que aquilo que a gente errou possa ser consertado, que o Senhor esteja abrindo portas, nos dando habilidades sobrenaturais de negociação, de conserto, de paz. Que nós possamos ser pacificadores, negociadores, que nós possamos resolver os problemas que criamos, consertar aquilo que foi estragado, desfeito, que nós possamos mudar todas essas situações que têm trazido peso, culpa, prejuízo, dor, aflição, angústia. Tudo que tem afligido as nossas vidas através de erros, de atitudes que cometemos no passado, possa ser desfeito agora em nome de Jesus. Nós nos colocamos, Pai, nessa posição de arrependimento, te pedindo perdão pelo nosso erro, pelo nosso pecado, te pedindo que a tua graça se estenda sobre essa situação que nos aflige e que o Senhor abra uma nova porta, mesmo onde ela não existe. A tua palavra fala que não nos sobreveio tentação maior do que nós podemos suportar. E se nós caímos no engano de errar, o Senhor possa nos trazer a graça do resgate, da mudança nessa situação aonde houve o engano, o erro, e que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, assumir o nosso papel, a nossa parte, mas consertar no final de tudo, para que nós possamos seguir adiante, sem prisões, sem peso que nos paralisa, sem carregar culpa e sem juízo, mas com a justiça divina, a justiça que promove arrependimento, perdão de pecados e uma nova vida. Que essa nova vida possa ser estabelecida sobre a situação que nos aflige no dia de hoje. Que o conserto faça parte do nosso dia, da nossa rotina. E que o Senhor venha a ser o nosso remidor, o nosso resgatador, o nosso justificador. Para que nós possamos levantar dessa situação de cabeça erguida e seguir em frente, com responsabilidade, de mãos limpas, tendo feito a nossa parte e honrando o seu nome. Te agradeço, Espírito Santo, pela sua companhia, pela sua instrução, por essa palavra tremenda que o Senhor nos liberou hoje. E que venha o teu reino, que o teu reino seja estabelecido na terra
e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Obrigado por estarem aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua vida. Que essas palavras que o Senhor tem nos trazido diariamente possam trazer transformação para o seu dia. Que a bênção de Deus se estenda não só sobre esse tempo de oração, mas sobre a sua manhã, sobre o seu dia, sobre a sua semana, sobre a sua vida. Que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que Ele conquistou pra gente. Em nome de Jesus. Amanhã nos vemos de novo em mais um Tempo com Deus para fazer o nosso devocional diário. 7h30 da manhã. Espero vocês aqui. Beijos. Tamo junto. Se você chegou por último, chegou agora, como José, como a Neiva, sejam bem-vindos. Você pode ouvir os nossos devocionais no Instagram, fica salvo na aba de vídeos, ou pelo YouTube, no canal Rafa Souza Arquiteta, onde a gente tem uma playlist com vários devocionais, tá bom? Sarita, chegou no final, mas eu te convido a ouvir de novo, a live vai ficar salva e sobe para o YouTube também. O link do YouTube está na minha bio, tá bom? Amanhã nos vemos de novo, 7h30. Tamo junto. Até depois do fim. Tchau.